Guerreiros em Debate. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio GDG. Agora são 21 horas e 20 minutos. Começando mais um Guerreiros em Debate, onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no Cruzeiro Esporte Clube. O nosso time do povo, detentor das maiores glórias e os maiores títulos do estado de Minas Gerais. Meu nome é Paulo, eu sou o substituto do nosso querido apresentador João Henrique Castro, que resolveu tirar umas férias do programa, mas estamos aí para substituí-lo. E hoje comigo o produtor Sidney Júnior, na direção de Paulo Costa, o nosso querido chefe, sempre fujão. E os nossos comentaristas, não posso deixar de mencioná-los, Pedro Henrique e Matheus Tavares. Vamos juntos para mais um Guerreiros em Debate. O programa é um oferecimento da loja.guerreirodosgramados.com.br, cheio de produtos do Cruzeiro, personalizado do Guerreiro dos Gramados, do Campeonato Brasileiro, do Tetra, os mais diversos produtos. É muito bacana, eu já tenho a minha, você já tem a sua? Se não tem, corre lá e compra, tem produto em desconto, até 30% de desconto. Então, mais um Guerreiros em Debate, hoje segunda-feira, dezembro, e o campeonato já há uma semana que acabou. Vamos começando o debate falando de tudo o que tem acontecido nos bastidores do Cruzeiro. É importante ressaltar que o ouvinte pode interagir com a gente, já conhecida a nossa querida hashtag Rádio GDG. Você pode participar pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Google+. Mais fácil, eu indico participar pelo Twitter. Mais fácil pra gente ler, nós vamos procurar ler todos os comentários no Twitter. Então participa com a gente lá, que vai ser muito bacana. Este programa é feito de torcedor para torcedor. E tem o carinho de todos nós do Guerreiro dos Gramados com os nossos ouvintes. Bem, o ano vai acabando, o Cruzeiro vai se mexendo, vai mexendo os pauzinhos meio discreto, sem muito alarde, bem diferente do que foi no início do ano. O presidente Gilvan, quando resolveu assumir junto com o nosso querido e velho Beneci Queiroz e Valdir Barbosa a direção de futebol do clube, cometeu cada erro bizonho em anunciar jogador que estava para vir, que estava não sei quantos % fechado, e no final não vinha ninguém. Terminamos com Riascos e Felipe Senhor na Copa da Raposa, né? Mas a diretoria do Cruzeiro, com o Thiago Escuro, tem trabalhado de uma forma diferente. Tem se falado muito em 5 a 6 reforços, entre 4 e 6 reforços para o ano. Mas ninguém sabe. As especulações com relação ao Cruzeiro têm sido muito baixas, né? Mas antes de falarmos de especulação, porque a nossa linha editoral não permite que especulemos muito aqui ao vivo, eu gostaria de primeiro dar o meu boa noite, boas-vindas ao programa, ao nosso querido Pedro Henrique, que depois de um bom tempo vem participar conosco mais uma vez. Ô Pedro, me fala uma coisa, você pode me explicar o que o presidente, qual foi o estudo, se você souber, claro, qual foi o estudo feito pela diretoria, pelo Thiago Escuro? Porque o David foi anunciado e a gente já meio que sabia, né? Não foi uma surpresa a efetivação do David, né? Mas pra mim, surpresa foi a vinda do Pedrinho como auxiliar. Vieram também o assistente técnico geral Delamore, que trabalhou com o Tite no ano que o Cruzeiro conquistou, que o Corinthians conquistou o Mundial de Clubes, a Libertadores de 2012. Ele trabalhou muito tempo com o Tite. O Pedrinho, ex-Vasco e ex-Palmeiras, também veio compor a comissão técnica do Cruzeiro. Eu gostaria de ouvir sua opinião, saber o que você acha, se vai dar certo, se não vai dar certo. Nós temos o primeiro semestre muito parado, né? Campeonato Mineiro, provavelmente não vamos para a Liga Sub-Minas, que é outra pauta do dia.
E o que você acha dessa nova comissão técnica? E bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Matheus. Sidney aí na direção. Todos os ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados, boa noite a todos. Paulo, o que eu acho da efetivação do David, né? Nós temos aí vários treinadores que acabaram acertando com, aliás, os treinadores, né, mais badalados, né? Acabaram já estão bem empregados, é o caso do Muricy agora no Flamengo, o Tite, campeão, não tinha como buscar, e outros treinadores também, muito bem empregados. Então, para o Cruzeiro, pela filosofia que a diretoria tem agora, de um treinador que se adeque à filosofia do clube, um treinador que seja estudioso, não tem esse nome no mercado agora. Os que tem estão todos empregados, né? Então, fez-se uma sondagem no CIDO, né? Parece que as coisas não deram certo, e aí optou-se pelo David, que é um cara estudioso também, com o perfil do clube, impressionou a diretoria, o jogo da Ponte Preta, ele que deu a base ali para o Mano Menezes tocar o projeto, tocar a temporada e fazer uma bela campanha, e é um cara que conhece mais o grupo, então optou-se pela efetivação do David. Quanto ao Pedrinho, com certeza foi uma indicação do David, né, que é um colega de curso, né, os dois estudam juntos, têm estudado juntos no curso da CBF, com certeza foi uma indicação direta do David. Acho que nem houve tanto questionamento assim, porque o Pedrinho também é um cara que não tem nenhuma experiência, assim como o David. E quanto ao auxiliar, o Delamore, não conheço, mas ele tem uma experiência, já foi campeão mundial pelo Corinthians, tem títulos, então com certeza o Delamore já foi mais uma indicação, um estudo, né, feito pelo Thiago Escuro e o Bruno Vicentim. Se vai dar certo, aí é só o tempo dirá, né? Tem muita gente com o pé atrás, todo mundo da comissão técnica do Cruzeiro agora não tem experiência, né? Mas um dia eles vão ter que começar, né? Tem isso. O problema de eles começarem agora é que eles vão começar num grande clube que tem uma torcida muito exigente, que é a torcida do Cruzeiro, né? Se vai dar certo, só o tempo dirá. Mas eu aposto muito nessas pessoas que estão começando agora, que estão vendo futebol de um outro jeito, procurando estudar, se atualizar, etc. Agora passa a bola para você aí, se vai dar certo ou não. Vamos aguardar, como diria Adilson Batista, né? Pois é, Pedro, vamos aguardar. O David, a diretoria mostrou muita confiança no trabalho do ex-auxiliar, né, e hoje treinador. Mas o que me preocupa, eu acho que falta de opção no mercado foi realmente um fator decisivo para a efetivação do David, mas essa confiança que a diretoria tem dado para o David e a credibilidade que ele vem a conquistou, né, com a torcida, com a China Azul, principalmente naquele jogo contra a Ponte Preta, que eu não me canso de dizer que a entrada do Cabral ali foi ótima, né? Meio que deu uma ajeitada no meio de campo, né? O Williams se deslocando para a ponta. Mas às vezes eu penso se essa posição da diretoria com relação ao David, de mostrar muita confiança, não seja simplesmente pelo fato do cara ter feito essas mudanças e ter dado um padrão de jogo para o Cruzeiro no final do campeonato, né? Porque o Mano Menezes ajeitou algumas coisas, mas o David também participou. E também pelo salário, né? Porque já disseram que Jorge Sampaoli queria 3 milhões, o Marcelo Bielsa era 1,5 milhão por mês. Se fosse 1.495.000 ele não aceitava. Então, essa falta, essa carência, talvez tenha sido o fator primordial para a efetivação do David, e não só a confiança nele, né? Ô Matheus, me fala aqui, ainda no assunto David e a nova comissão técnica, né?
Pelo que eu vi, pelo que foi falado, né, o preparador físico que estava no Curitiba, Alexandre Lopes, que fez os estágios no Cruzeiro e começou sua carreira aqui, também veio. O que você acha? Você compartilha da ideia do Pedro? Você acha que é uma boa mesmo? Se der errado nesse primeiro semestre com o Campeonato Mineiro e os primeiros jogos da Copa do Brasil, ele vai ser mandado embora ou não? Ele merece a confiança? Boa noite. Boa noite, Paulo, ao Pedro também, ao Sidney, todo mundo no jogo. O seguinte, compartilho dessa ideia de fazer subir o David, vamos dizer assim, auxiliar para o treinador, por estudar e tal, eu até de algumas matérias sobre ele estudando, mostrando livros que ele lê, como ele estudou, o pessoal do Twitter, até o próprio Alex falando que ele queria ser treinador desde 2007, quando ele estava lá na Turquia, já trocava ideia com o treinador para saber da rotina, já queria estudar, desde aquela época já se preparava, parou há pouco tempo, como você falou, isso é um ponto importante, ele ter parado agora, ele já sabe um pouco mais do que é a rotina dos jogadores, e mais, ele se dá bem com os jogadores. Então os próprios jogadores falam que vão abraçar ele agora como treinador. O que o pessoal fala, como eu falei, todo mundo, vou apoiar. A gente vai ver como é que vai ser esse apoio no primeiro jogo, na estreia dele como treinador, como que ele vai se portar, porque agora ele não é treinador de um jogo, a quebrar galho do principal, vamos dizer assim, como ele foi algumas vezes com o Luxemburgo, como a última agora quando o Luxemburgo saiu auxiliou contra a Ponte, que deu aquela ajeitada, foi uma coisa que também me chamou muito a atenção, que foi na coletiva daquele jogo que o pessoal perguntou, poxa, como que você em tão pouco tempo fez o time jogar de uma forma tão diferente do que ele já vinha? Se não me engano, ele respondeu que ele só deu uma corrigida de posicionamento na defesa, fez essa troca de posicionamento que todo mundo fala aí, de jogar o Williams para a direita, voltar o Henrique para primeiro volante e colocar o Ariel na frente. E o William também como atacante, como referência, vamos dizer assim. E aquilo ali, né, bacana. E depois que o Mano Menezes assumiu, muita gente, vamos dizer assim, deu o crédito, não total, mas uma boa parte, pelo que o Mano fez. Mas ninguém sabe que quem preparou isso tudo foi o David. Mesmo que a campanha do Luxemburgo tenha sido ruim e tal, todo mundo gostava do David. Todo mundo sabia que ali ele era um profissional que poderia dar resultado. Pessoal, até com vocês mesmo eu falo. Eu acho que o Cruzeiro foi, de certa forma, precipitado em colocá-lo agora. Deveria pegar o David, levá-lo para a Europa, para fazer cursos fora, fazer estágios em outros times também, para poder pegar essa rodagem. Depois voltar, talvez, para 2017, por aí sim ele assumir. Como a coisa deu uma precipitada, ele mesmo falou que não esperava se fosse tão rápido assim, mas já que a oportunidade chegou e ele se mostra preparado, agora é com ele. Vamos ver se pelo menos um pouco do que ele, se ele tiver a sorte que ele teve dos tempos bons de atacante, de 9, a competência que ele teve para fazer gol, tiver a competência para dirigir um time, tá tranquilo. Bacana. Agora só não pode chegar um time chinês aí com dinheiro e levar o David, caso ele comece a fazer um bom trabalho, né? Porque já tem o Mano lá na China, já tem o Luxemburgo, os dois parecem gostar do trabalho do David, né? Só não pode correr esse risco. Mandar um abraço aqui para Raik Moreira e Gilvano Pereira da Silva, os dois participando pelo Facebook. Muito obrigado pela participação. O Thiago Alexandre sobre a efetivação do David. Está contratado. Agora é apoio incondicional. Armando Grossi. Pode ter sido uma decisão precipitada, mas torço para que seja o início de uma carreira vencedora do David. Agora treinador. Mas a gente discutiu bem isso aqui de ser uma decisão precipitada ou não, mas o David, igual o Pedro falou, né, desde 2007. Então,
uma hora tem que acontecer. Não necessariamente um treinador que venha a ser bom começa nos times menores, tá? E o exemplo do Guardiola, que já começou no Barcelona, né? Então, quer dizer, eu me recordo aquele treinador italiano, que hoje, se eu não me engano, treina o Schalke 04, Roberto Di Matteo, simplesmente ganhou uma Champions League com o Chelsea, né? Então, acontece. E temos que torcer sim, e muito pro David dar certo, porque, pelo visto, competência ele tem. Outro assunto que tem agitado muito os bastidores do Cruzeiro são contratações. Curiosamente, estávamos até fora do ar discutindo, né, que durante a semana, desde que acabou o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não vinha sendo mencionado em muitas especulações, né? Jogadores que vêm sendo oferecidos por empresários, né? Porque agora é assim, final de ano, o jogador se destacou, o empresário, pronto, começa a fazer leilão do jogador. Parece, é pior do que o mercado central aos domingos de manhã, né? É um absurdo isso. E os times começam a não querer mais por causa de leilão, mas todo mundo quer, é uma confusão, né? Aquele Zalarrayan, o argentino do Belgrano, que o Grêmio começou a negociar, aí o Inter foi atrás, aí o Atlético foi atrás, aí o Palmeiras foi atrás, porque o Palmeiras não é surpresa, né? O Palmeiras vai atrás de todo mundo, já que o Alexandre Matos está lá. Mas o Cruzeiro não vinha sendo mencionado muito em especulações de jogadores. E curiosamente, hoje já soltaram pelo menos 2 nomes que podem reforçar o Cruzeiro, mesmo sendo coisas muito improváveis, né? Maxi Rodrigues, quase soltei Maxi Lopes. Não, Maxi Lopes no Cruzeiro, não, pelo amor de Deus. Maxi Rodrigues, jogador do Newell's Old Boys, que jogou a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Pedro, olha só, dentre todos esses jogadores especulados, o que ganhou mais força e parece ser o mais certo no Cruzeiro para ser anunciado na semana que vem é o Douglas Coutinho. O Douglas Coutinho tem 21 anos, está no Atlético Paranaense, ele pertence a Doyen, 70% do seu passe é da Doyen. Então, quer dizer, você acha que vale a pena? O jogador teve uma temporada péssima esse ano, mas é um jogador em formação, 21 anos, foi artilheiro, se eu não me engano, do Atlético Paranaense na temporada passada. Esse ano não encaixou. Ele é da seleção sub-20 do Brasil, sub-23, perdão. Mas se você levar em consideração uma temporada ruim do jogador, o Marcelo Moreno também fez 2 temporadas péssimas no Grêmio e no Flamengo, veio pro Cruzeiro e foi artilheiro do time, né? Entrando tarde no time, inclusive. O que você acha desse jogador? Vale a pena ou não vale? Pegando o exemplo aí do Marcelo Moreno, eu acho que o Marcelo Moreno é um exemplo, não sei, porque o Marcelo Moreno é um jogador já meio consagrado, né? É um jogador de seleção boliviana e que as melhores temporadas dele realmente foram no Cruzeiro. Então, um jogador bem identificado aqui e que qualquer ano que você contratar o Marcelo Moreno, ele vai fazer bem com a camisa do Cruzeiro. Mas sobre o Douglas Coutinho, eu não sei, realmente eu não sei o que dizer. As pessoas têm medo de falar que não sabem, mas eu não sei, porque ele fez uma boa temporada, chamou a atenção de todo mundo, e aí quando o jogador começa a se destacar nesse atual cenário do futebol brasileiro, os clubes já crescem o olho e não esperam uma regularidade de temporadas, né? Porque se você observar, por exemplo, o Ricardo Goulart, quando o Cruzeiro contratou o Ricardo Goulart já vinha, se eu não me engano, de duas temporadas muito boas no Goiás. Então teve uma regularidade. Hoje não, hoje o jogador se destaca numa temporada, o time fala em investir em jovens com potencial. Aí chega aqui, o jovem ou acaba não impressionando, e aí tem poucas chances, como é o caso do Luca, por exemplo, né, que veio do Criciúma, badalado, Gabriel Xavier,
da Portuguesa também, e aí são jogadores que pouco tiveram oportunidades, vieram com esse status, né, de jogador jovem com muito potencial, que os clubes têm investido muito nesse discurso, mas têm pecado bastante por não observar essa regularidade. Douglas Coutinho pode ser mais um deles, né? A gente estava até comentando antes do programa. Eu não sabia que o Douglas Coutinho já tinha passado, né, pelo Cruzeiro entre 2008 e 2010, e é um jogador agora que desperta a atenção do próprio Cruzeiro, que também é o caso daquele meia Bruno Henrique, né, que estava jogando pelo Goiás, que é outro que passou pela base do Cruzeiro e que hoje volta a despertar a atenção do próprio Cruzeiro. Sobre o Douglas Coutinho, não sei se vai dar certo. É uma aposta, é jovem, fez 79 jogos pelo Atlético Paranaense, 22 gols. Pela seleção sub-21 do Brasil em 2014, fez 4 jogos, marcou um gol. São números interessantes, mas vamos ver aí, né, o que o David consegue fazer aí com o Douglas Coutinho. Eu acho no momento, assim, um bom nome, né? Uma aposta. Tem um número expressivo, 22 gols. Agora é pagar pra ver, né? Vamos ver se vai dar certo aí. Bacana. Pois é, essa palavra me preocupa muito. Aposta. Cruzeiro, quer dizer, já não é mais o atual bicampeão brasileiro, mas foi bicampeão brasileiro muito recente, né? Eu não acho que a gente possa ser um lugar de ficar apostando todas as temporadas, né? É claro que um time precisa de uma aposta, mas inclusive o Thiago Escuro soltou isso na entrevista dele, que se for para apostar, nós vamos apostar na base. Então o Douglas Coutinho, embora ele tenha 21 anos, né? Ele é de fevereiro de 94, quer dizer, 22 anos, no início do ano que vem. Se ele vier, seria como uma contratação. Claro que a gente não pode dizer que é um jogador consolidado, mas seria uma contratação de afirmação. De dizer, ó, o cara está na seleção sub-23, o cara é artilheiro e o cara vai jogar. De titular ou de reserva, mas daí eu não sei, mas vai jogar. Bom, não acho que se ele vier, fará um papelão. Coisa a lá Anselmo Ramon, né? Mas me preocupa o estilo de jogo do time com o estilo de jogo que o Cruzeiro tem apresentado. Porque foi muito mencionado, embora o Cruzeiro tenha trocado de treinador, e se trocar de novo, né, no caso da demissão do David, não sabe-se lá quando, mas se acontecer, o padrão de jogo do Cruzeiro vai continuar. Eles não querem mudar. A diretoria quis estabelecer um padrão que eles acharam ideal e que, convenhamos, tirou o time da 16ª e levou a briga para a Libertadores nas rodadas finais, né? Pode ser um padrão vencedor. Então, esse jogador vem sendo estudado e monitorado para encaixar. Eu não sei se encaixa. O que você acha, Matheus? Você acha que o Coutinho ele encaixa no time do Cruzeiro, sendo aquele centroavante magrelo, alto, habilidoso, mas um pouco desengonçado e rápido, né? Você acha que ele encaixa ali como camisa 9 ou você acha que ele pode ser um bom reserva e o Cruzeiro deve continuar o ano que vem com jogadores de movimentação, velozes, baixinhos, habilidosos na linha de frente? Eu acho que tem que ter uma opção, né? Se o Douglas foi essa opção de ter um pouquinho mais de altura, no caso, né? Não é nem coordenado, a gente fala que isso não é nem coordenado, mas você tá no desespero, você precisa ganhar, o time não esquece que tem que tocar a bola para chegar com mais qualidade na frente, já quer mandar a bola, fazer chuveirinho e mandar a bola na área de qualquer jeito para um cabecear, e aí eles não pensam que o esquema de jogo hoje é um time de centroavante. Então tem que ter essa opção sim, para quando precisar. Mas por enquanto, acho que deixando do jeito que tá, com o William lá na frente, mais próximo do gol
fazendo esse 9, vamos dizer assim. Não é tão 9 assim, mas do jeito que tá bom. Mas se precisar de usar o Coutinho ali, se vier, lógico, tem que ter, sim. Como você falou de base, a base do Cruzeiro, quando se tem essa questão de a base vencedora, mas principalmente do que ser vencedora, tem que se trabalhar também. Eu acho que o Bruno deve estar pensando nisso também, por ter passado por lá, junto com o Klaus, todo mundo lá dentro do clube, que não é só ganhar título e tal, mas também para formar jogadores. Então, espero que com o David no comando, quando que vem a gente possa usar realmente mais a galera da base, quando precisar de uma opção, o cara passa a vida inteira lá para ele entrar realmente, ver o que é jogando Cruzeiro, não só na base, mas no profissional. Muita gente, recentemente agora o Lucas, o Alisson, agora no time principal. Então, eles têm que ser esses exemplos. Tem o cara que está lá embaixo na base, ver que tem o Lucas, que tem o Alisson, esse ano o Alano subiu. Espero que com o David, se ficar o ano que vem, realmente encaixe, dê um lugar para ele jogar, uma forma dele jogar, para que ele realmente entenda o que é jogar no profissional, porque não é um jogador que muita gente fala que tem potencial, mas ele, às vezes, parece que ele não se achou ali naquele grupo do que ele tem que fazer no campo. Ele não sabe, às vezes, o que ele tem que fazer. Então, a base, como eu falei, não é só para ganhar título, é para formar jogador e, principalmente, formar um jogador que esteja pronto para jogar lá em cima. Não estou falando que não tem que contratar e encher de menino da base lá em cima para completar elenco. Não, é para mesclar. Pode buscar um cara com experiência e tal, mas tem que dar oportunidade para os meninos também. Porque foi assim também que o Cruzeiro ganhou os 2 últimos títulos. Quando precisou, a molecada entrou e resolveu. Matheus, você tá certo. O nosso produtor Sidney, né? Ele lembrou aqui que a base do Cruzeiro tem sido muito vencedora ultimamente, né? Conquistando títulos, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20. E tem que ser aproveitado assim, não igual, por exemplo, foi do Fluminense no ano de 2009, que eles estavam quase caindo, né? Que no meio do campeonato encostaram todo mundo, pegaram os meninos e falaram, vai que é sua, galera. Não, aí também já é demais. Eles tinham um menino chamado João Paulo, pela esquerda. Ele era bom de bola. Eu acho que ele foi queimado nesse ano, 2009, no Fluminense, né? Tem que ter muito cuidado com os meninos da base, sim, mas tem que ser olhado. O Adriano Lopes participou pelo Facebook, viu? Muito obrigado pela participação, Adriano. Ele diz, o jeito é desejar boa sorte, que 2016 seja um ano de conquistas para o planeta azul. 0! Pois é, será que 2016 vem muitas conquistas? Pelo Twitter, temos participações do @galeraazul, que mencionou o Guerreiro dos Gramados dizendo, acho que foi precipitado, no caso, a contratação, a efetivação do David, justamente pela pouca experiência. E não dá para compará-lo ao Roger, que já tinha treinado Juventude e Novo Hamburgo. Mas eu, honestamente, não tenho visto muitas comparações entre Roger, Claudinei, esses treinadores que surgiram do nada nos times grandes, com o David, né? O Roger, sim, ele fez um campeonato, um gauchão bom pelo Novo Hamburgo, mas ele meio que foi um tiro do Grêmio, né? O Grêmio tinha uma bala, deu um tiro e acertou. Porque, principalmente pelo passado gremista do Roger. E também eu acho muito, quer dizer, claro que ele merece os créditos e o reconhecimento pelo futebol que o Grêmio apresentou, vindo de um elenco limitado e de poucas peças, mas tem que se analisar mais de uma temporada. O Marcelo Oliveira, por exemplo, quando ele veio para o Cruzeiro, ele já vinha de 2 finais de Copa do Brasil,
de um recorde de 24 vitórias seguidas com o Curitiba, de títulos paranaenses, grandes jogos. Então, quer dizer, não acho que o Marcelo Oliveira, antes do bicampeonato, não tenha sido um tiro igual foi o do Rony. Mas vamos ver, né? O David a gente só pode esperar. Não tem muito o que afirmar sobre o trabalho dele, até porque o trabalho dele foram 2 jogos no Flamengo, substituindo o Vanderlei Luxemburgo, os 2 no Carioca, se eu não me engano, e o jogo contra a Ponte Preta, né? Que ele foi muito bem, diga-se de passagem. Agora vamos mencionar as principais cidades que têm nos acompanhado, viu, galera? Muito obrigado pela participação. As principais cidades são Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Uberlândia e a Grande Pará de Minas. Bom, mudando um pouco a pauta, continuando no campo da especulação do que já foi levantado pela mídia, pela imprensa mineira, né? Nomes como Maxi Rodrigues, argentino, jogou a Copa do Mundo pela seleção, jogador do Newell's Old Boys, camisa 10 e capitão do time, né, com a saída do Heinz. Ele jogou, inclusive, a Libertadores de 2013 com o Newell's, foi muito bem. E também a especulação mais bizarra do dia, que saiu no Globo Esporte e em outro veículo de comunicação, se eu não me engano foi na ESPN, o suposto interesse do Cruzeiro pelo italiano Giovinco, jogador do Toronto. O Giovinco tem um salário anual que gira na casa dos 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Quer dizer, além do alto salário, né, de ter sido o melhor jogador da MLS, Major League Soccer, para quem não sabe, ele é dono de números impressionantes, 16 assistências, 22 gols, isso em coisa de 38 jogos, quer dizer, mais a cada jogo ele participou mais de uma vez dos gols do time, né? E quer dizer, essa pra mim foi um absurdo, mas vai lá. Ficando na base da realidade, Pedro, o Maxi Rodrigues, disseram, o Super lançou uma reportagem dizendo, segundo uma rádio argentina, que o Maxi Rodrigues não aceitou sequer conversar com o Cruzeiro, embora o Cruzeiro tenha apresentado para seus representantes uma proposta milionária. Ele não quer sair da Argentina, quer ficar lá. Seria uma boa? Ô Paulo, eu acho curioso que a diretoria do Cruzeiro, a postura da diretoria do Cruzeiro a atual postura, né? Não se manifestar em relação a contratações. É a postura adotada pelo Thiago Escuro, um tempão que está se falando isso, defendendo essa ideia. A gente não vê mais o Gilvan falando sobre contratações, prometendo jogadores, como fez no início desse ano. O máximo que aconteceu foi o Benesi, né? Falando do Sidor, depois tudo foi confirmado, mas o Cruzeiro não fala de especulação. E aí eu fico muito curioso de saber como um portal como o Super Esporte sempre aparece com um nome relacionado à procura da diretoria do Cruzeiro, né? Como eles têm acesso a essas informações e especificamente essa que você disse do Maxi Rodrigues, eu acho que aí já é meio que sacanagem, sabe? Falar que o Cruzeiro procurou o jogador nem sequer quis ouvir o Cruzeiro. De onde que saiu isso, cara? Entendeu? Eu acho que é mais para implantar algum tipo de chapéu, de um tipo de... O Cruzeiro não está conseguindo nem contratar, o Cruzeiro está calado porque a diretoria não está conseguindo fazer o que prometeu. Eu acho que é mais maldade isso. E outra, sobre a do Giovinco, que saiu no Globo Esporte. O Globo Esporte, né, é um grande portal, mas também já errou demais, né? O Globo Esporte já vendeu o goleiro Fábio, né?
É bom lembrar disso, né? Então não tem totalmente essa transparência, essa autoridade toda. Mas Giovinco, cara, o Cruzeiro hoje tá aí envolvido com o Profut, né? Se readequando às finanças, né? Um orçamento saudável, amparado pela lei. E aí surge o nome de Giovinco. Aí eu te pergunto, de onde que surgiu esse nome? Eu vou pedir licença para os companheiros da bancada para ler aqui o primeiro e o segundo parágrafo dessa notícia que saiu no Globo Esporte, para alertar os leitores, o torcedor do Cruzeiro, para ter mais maldade na hora de ler a notícia. Ela começa assim: buscando voos mais altos na próxima temporada, o Cruzeiro pensa grande para ir bem no ano que vem. Melhor jogador da última edição, o meia Giovinco, que atualmente está no Toronto, recebeu uma proposta de um grupo de empresários mineiros. Não fala que grupo de empresários é esse. Que tem uma ligação com o futebol italiano. Grupo de empresários mineiros que tem ligação com o futebol italiano. Para defender a Raposa em 2016. Segundo parágrafo. Para contar com o destaque da Liga Norte-Americana, o grupo de empresários bancaria todo o custo de Giovinco no Brasil, desde os salários até o custo de vida do italiano na capital mineira. Para quê que eles vão bancar isso? Com que interesse? Tirar o cara lá, o cara tá voando lá no mercado hoje, que é assim, extraordinário, né? A Major League Soccer, né? Dos Estados Unidos. Para colocar ele no Cruzeiro, ganhando muito dinheiro, que o Cruzeiro hoje não tem condições. E assim, a notícia que não traz informações, né, concretas. Quem foi lá atrás do Giovinco? Né? Por que foi lá? Quem é esse grupo que vai investir? Aí é assinada pelo Marco Astoni, né, que é um grande jornalista que tem se destacado aí, e com contribuição do Guto Rabelo, que é jornalista da TV Globo Minas. Mas assim, um texto muito mal feito, as informações que são jogadas, ninguém na diretoria nunca falou de Giovinco, e aí o torcedor acredita nisso, se ilude, né, sobre isso, e depois joga a culpa na própria diretoria. E isso depois vira um motivo de crise e de própria chacota, né, de alguém que cria um negócio desse daí. Então não dá nem para fazer comentário se seria uma boa ou não, porque é especulação, né? Especulação e pior, especulação inventada ainda, que pra mim isso não tem nenhuma base. É isso que eu acho. Pois é, nós ainda vamos comentar um pouco dessa loucura que foi ter mencionado o nome, a imprensa ter mencionado o nome de Giovinco interessado ao Cruzeiro, mas antes, a gente é humano, né? Então eu vou fazer um meia-culpa aqui e admitir que eu não me cuidei, não fiquei atento, não olhei para outra página aqui da Folha que o nosso produtor mandou e não vi o resto das cidades que estão nos acompanhando. Então peço perdão a todos aqueles de Teófilo Otoni, Itajubá, Barbacena, Vila Velha no Espírito Santo, Vitória da Conquista na Bahia e Marabá, e Mariana, claro, esqueci de mencionar Mariana, que não tiveram a cidade mencionada. Mil desculpas, o apresentador aqui errou. Errei, viu, galera? Desculpa. Continuando aqui, tem uma enquete, uma parcial, que o Guerreiro dos Gramados soltou. Quem não participou, participa lá, vai sair daqui a pouquinho, provavelmente amanhã de manhã, e nós estamos perguntando, queremos saber, o Douglas Coutinho, que é o nome mais real no Cruzeiro, né? Disseram que ele seria anunciado hoje, aí hoje de manhã já mudaram para amanhã, aí hoje à tarde já disseram que pode ser no final da semana, quer dizer, mas é o nome mais provável, o primeiro nome a ser anunciado pelo Cruzeiro. Douglas Coutinho é um bom nome? Vem para ser titular ou não? Vote na enquete. Hashtag enquete GDG e participe do programa usando hashtag Rádio GDG. 59%, até então, né? 59% dos participantes votaram que Coutinho é um bom nome, sim, mas vem para ser reserva. Isso daí é o que todos nós três aqui do programa opinamos, né? Eu acho que o
o Giovinco, nossa senhora, o Coutinho vem para ser um reserva, mas vai ajudar muito o Cruzeiro. Pode ser, principalmente porque o Cruzeiro era forte, né, e pode voltar com a força total na bola aérea. Então pode ser um bom nome. Agora, Matheus, vou passar o que eu passei pro Pedrinho, eu vou passar para você. Sobre o Giovinco. Ele já falou que é uma loucura isso que o Globo Esporte soltou, porque, né, poxa vida, um cara que foi eleito um dos melhores jogadores, se eu não me engano foi eleito o melhor jogador da MLS, foi o líder de assistências e de gols do Toronto, e principalmente o salário do sujeito é um absurdo. O Giovinco ganha demais, meu Deus do céu. Se eles me oferecessem 10 milhões de dólares, eu ia lá pro Iraque e apresentar as notícias dos ataques terroristas, porque é muito dinheiro. O Giovinco, ele tem 28 anos, ele é 26 de janeiro de 1987, italiano de Turim, jogou na Juventus, teve uma passagens pela seleção italiana, está presente na seleção italiana, e da Juventus ele foi direto para o Canadá. Eu estive recentemente em Toronto e conversei com alguns, principalmente taxistas, né, que lá estão e que gostam de futebol, né, alguns mexicanos e outros canadenses. E eu perguntei sobre o Toronto, porque o time, eu achava, na minha visão de quem está no Brasil, o destaque do Toronto era o meio-campista Bradley, da seleção americana, um carequinha muito bom de bola, né? Mas eles disseram que o Giovinco é Deus lá no Canadá. Ele é o jogador mais ovacionado. Eu passei em volta do estádio e as bandeiras do Toronto anunciando os jogos e vendendo a imagem do time, todas, sem exceção, todas tinham o Giovinco. Quer dizer, sabe, o Giovinco vem ou não vem? Isso aí a gente basicamente sabe que não vem. Mas se viesse, e aí? E outra coisa só, porque essa você vai comentar rapidão, né, porque é uma coisa muito vaga, o Maxi Rodrigues. O que você acha de uma possível vinda do argentino Maxi Rodrigues, que já tá aí na casa dos 34, 35 anos, se eu não me engano? Bom, primeiro, com relação ao Giovinco, é uma notícia muito louca, né? É uma situação muito... É um quebra-cabeça que não encaixa. Porque o presidente, todo mundo adota o discurso de que tem que equilibrar finanças, tem Profut, agora investir no tal dos bons e baratos, né? Dar uma segurada no valor das contratações, até a própria folha salarial tem que dar uma baixada para poder equilibrar, ter uma saúde financeira bacana, tem que planejar, não tem espaço mais para dirigente que faz loucura, que quer fazer contratações assim, caras com salário lá em cima para fazer gracinha pra torcida e tal. Tem que jogar tem que ter seriedade, tratar. E você falou, não tem, como eu falei, não encaixa, não tem como. Caminhar para um caminho e eles estão dando outro completamente diferente do que é a realidade e querem que a gente acredite, então não tem como acreditar. Sobre o Maxi, até como você mencionou a idade, pode ser sim que há uma questão de tô com 34, 35 aqui na Argentina mesmo, mas não acredito nessa questão de que não quis ver proposta, essas coisas, porque querendo ou não, né, o Brasil pode estar, eu sempre falo que o Brasil está no mínimo 10, 12 anos atrás de todo mundo do futebol brasileiro, do futebol mundial, que parou no tempo no Penta no Japão. Depois daquilo, parou no tempo, achou que ninguém ia passar, que o melhor futebol do mundo ia ser o Brasil por eternidade, e acabou.
E aí todo mundo foi evoluindo, o próprio mercado sul-americano foi evoluindo, mas mesmo assim, questão de grana, de vida, qualquer um que está fora desse mercado sul-americano toparia vir para o Brasil. Mas no caso dele, acredito que pela ligação, por querer ficar mais na Argentina por questão de idade, talvez, mas não essa questão de que não quis ver proposta, essas coisas, aí fica complicado. Até a própria política do clube agora, de não falar, de não comentar essas situações, dão margem para isso. De uma certa forma é ruim, mas é melhor fazer isso, porque às vezes você ir a público e soltar uma bobagem e piorar tudo. Pois é, a gente tem ficado refém, né? Mas por um lado é bom, porque voltando um ano, né? Há um ano, se estivéssemos nós três sentados aqui debatendo, nós teríamos 3 horas de programa, porque cada dia os dirigentes do Cruzeiro soltavam um nome diferente, e não era coisa da imprensa, né? Diferente do que foi agora, com o Maxi e com o Giovinco. Eram coisas mesmo, que o Gilvan, o Valdir chegavam e falavam: nós estamos contratando um meia, eu não sei não, ele é bom, ele vai baixar aqui qualquer hora, só esperar, China Azul. Então, quer dizer, mudou a política, mudou para um lado bom, e eu acho que é assim que deve ser, né? Dificulta nós aqui, torcedores e comentaristas, apresentadores, mas por um lado, né, faz bem para o Cruzeiro. O torcedor celeste, ele tem participado com a gente, muito obrigado, viu? Ele diz: o único reforço que espero em 2016 é a subida do Dudu do Sub-20 e os 4 da frente serem Judivan, Alisson, Dudu e William Bigode. Quer dizer, De Arrascaeta, que veio a peso de ouro, tem também seus 21 anos. O Marcos Vinícius estão fora do baralho para ele nesse primeiro momento. Ele continua dizendo: queremos os nossos jogadores da base: Rafael, Mike, Bruno Viana, Fabrício, Gabriel Moura, Thiago, Alex, Rony, Judivan, Alisson, Dudu e Hugo Rageli. Bom, primeiro que a gente não é o Santos, né? Você pode ficar tranquilo que nós não vamos ter todos esses meninos da base no profissional. Até porque, né, a ideia do David, a ideia do Mano e do David é trabalhar com uma margem de entre 32 e 33. E o Matheus acabou de lembrar aqui, o Hugo Rageli foi para a Ponte Preta. O Hugo Rageli e o Eurico estão na Ponte Preta. Quer dizer, mesmo que você fosse presidente, meu querido, você não ia poder contar com nenhum dos dois, viu? E continuando o nosso raciocínio, me perdi um pouco aqui, mas a gente não é o Santos. Nós não vamos jogar todo mundo para o time de cima e bota a garotada para jogar no Mineiro, que nem o Atlético Paranaense faz, por exemplo, no estadual. A ideia do David é trabalhar com 32 a 33 jogadores. E o Cruzeiro tem incríveis 78 jogadores profissionais com contratos em vigência. Agora, um time com 78 jogadores no plantel, meu Deus do céu, isso é coisa demais. Tem que cortar já. O Cruzeiro já tem cortado, né? Já tem mandado, dispensado Dagoberto, Pedro Ken, Ananias. Já está negociando com o Bahia para mandar alguns jogadores para lá, né? Tem falado no Broly, no Pará. Mas, ô Pedro, me fala uma coisa, para você encerrar a sua participação aqui, que hoje, diga-se de passagem, foi muito bacana. O que você tem a dizer pro torcedor celeste? Que seu Twitter é @azul6eleste. Ele tá querendo colocar todo mundo pra cima. Quer dizer, ele não tá errado, não. A opinião dele, pô, deixa. Mas
Você acha que compensa o Cruzeiro fazer uma barca de uns 40 jogadores e joga todo mundo para escanteio, manda todo mundo embora, né? Que agora que o Cruzeiro está com uma política de fazer com que os times que recebam jogadores paguem integralmente o salário. Você acha que vale subir todos esses garotos de uma vez? Vão treinar com os profissionais? Vão ter poucas chances? É claro que vão, porque não tem como você colocar todo mundo para jogar. Mas você acha que vale a pena? Não vale a pena não. Vai todo um planejamento, né? Mexer com a base é um negócio muito complicado, não é simplesmente. Sei que o torcedor tem uma vontade enorme de ver os meninos da base jogando, né? Porque tem uma identificação com o clube, né? Vem criado no clube, então é aquela coisa que Vinícius Araújo faz gol, joga pra torcida, Elber faz gesto, aquela coisa toda. Mas não é bem por aí, né? A gente sabe que quando o jogador da base é o que é queimado mais rapidamente, né? Pelo próprio torcedor que quer ver o jogador da base em campo, né? O Elber, por exemplo, falava-se muito em Elber, oportunidade pro Elber é isso, o Elber era aquilo, aí o Elber entrava naqueles jogos já ganhos, né? Fazia um golzinho e tal, mas quando entrou na Libertadores, o Marcelo Oliveira colocou ele como titular, queimou, já era, né? Tem outros jogadores também, Eurico, Bruno Edgar, que ficaram aí 2, 3 anos, né? Fez agora 3 anos, se eu não me engano, ou se não tem mais. Aí no time reserva do Cruzeiro também não tiveram muitas oportunidades, né? E passaram-se vários treinadores, então tem que ir com calma, né? Não é assim também. Veio o Lucas Silva, Alisson, né? Tem o Judivan aí agora também, que é uma grande esperança, mas são jogadores que são colocados, são trabalhados, né? Cada um individualmente, psicologicamente, tem todo o preparo, então não é simplesmente pegar todo mundo, subir, mandar o resto que não quer ir embora, postar na base, não é assim. Mexer com a base é muito complicado e acho que não é esse jeito que vai resolver as coisas do Cruzeiro agora não. Mas a gente tem uma base muito forte, né? Isso é muito bom e nós vamos ter belíssimos frutos aí para o futuro, mas deve ser trabalhado com muito cuidado os meninos da base, até para não queimar e aí mandar embora e depois querer contratar de novo, né? Que não é o caso do Coutinho e do Bruno Henrique. Para finalizar minha participação, um abraço pro Paulo, apresentando hoje no lugar do João, né? Grande apresentação também. Matheus, companheiro aí da bancada, mandar um abraço também pro meu amigo. Se eu não mandar esse abraço, ele vai ficar nervoso, viu, Paulo? Mandar um abraço aí pro Igor, né? Meu grande amigo, e também quero mandar um abraço pro Rafael César, que sempre me acompanha aí, sempre acompanha também a Rádio GDG e me acompanha no Twitter, @realpedrim. Abraço também pro Sidney, aí, os bastidores, pro nosso Paulo Costa, diretor do programa, e para todo mundo que tá ouvindo a Rádio Guerreiro dos Gramados. Uma boa noite a todos. E vamos ter que cuidar, né? Cuidado com esse negócio de especulação, hein? Vamos confiar mais na diretoria e esquecer esse negócio de imprensa rosa aí, hein? Um abraço a todos. Valeu. Valeu, Pedro. Muito obrigado pela sua participação. Você está redondamente certo. Não vamos confiar nessa imprensa rosa. Cuidado. Quem ainda acredita em Giovinco, eu tô avisando, hein? Depois não vai quebrar a cara quando chegar aqui em perna de pau, não. A gente separou um tweet do Daniel Damasio aqui. Palmas para o Daniel Damasio. Acho que foi o tweet mais útil da noite. Mais sensacional. Trocar a palavra útil por sensacional, porque né, aí escolhendo com os outros participantes, e é lógico que eu não quero fazer isso. Eu sou muito grato a todos que participam aqui da rádio. Continue participando, viu? Mas o Daniel Damasio, ele diz: não seria melhor ter um Cruzeiro B disputando as divisões de acesso de Minas Gerais? Pois é. Você tem 78 jogadores. Dos 78 jogadores, se você subir mais alguns, né, você cria um time bacana aí. Mas, infelizmente, eu acho que você ter um Cruzeiro
B é um gasto muito elevado. Seria principalmente para um time que tem adquirido o Profut, né, para referenciamento das dívidas e controle do dinheiro, não gastar mais do que recebe. Eu acho por enquanto no Brasil essa ideia de ter um Cruzeiro B disputando o módulo 2 seria uma coisa meio, não sei. Eu acho que não vinga, principalmente porque se você pegar, vamos supor, Pedro Ken, Dagoberto, são Riascos e Felipe Seymour, são 4 jogadores que têm contratos com o Cruzeiro e que não vão permanecer para 2016. O Dagoberto não, minhas desculpas aqui, o Dagoberto tem o contrato vai encerrar, né, e ele vai embora, muito obrigado, Dagol, e até a próxima. Mas pegando esses 3, você acha que esses 3 aceitariam disputar um módulo 2 pelo Cruzeiro B? É meio complicado. Eu vou passar esse pepino pro Matheus para ele responder e comentar esse tweet sensacional que nós recebemos, mas antes só vou lembrar aqui dos abraços que recebemos no Facebook. Alex Nesses, Jailton Fernando, Matheus Fontes, Anderson Antônio. Muito obrigado e um abraço forte para vocês. Pois é, Matheus. E aí? O que você acha? Acho complicado essa questão de ter o time B, porque, como você falou, não é simplesmente você juntar lá um elenco de 30 cara e fazer o elenco pronto, acabou, vocês vão jogar o módulo 2. Não, tem custo, tem que, né, fazer questão de programar treino, tem que ter uma comissão para treinar os caras, uma comissão técnica. Então não é simplesmente pegar 30 moleque e enfiar lá, fazer o elenco pronto e acabou. Não, é todo um trabalho. Mas acho que tem que ter sim um olhar sobre esses jogadores, não só de base, mas em outros campeonatos, descobrir realmente a política nova, né? A questão do futebol, a questão de vamos dizer assim, política financeira, vamos dizer assim, de Profut, tudo. A gente vai ter que chegar nesse ponto, sim, de pegar os jogadores, às vezes pegar, lógico, ter humildade de já fazem isso, mas fazer mais, ir numa B, ir numa C às vezes, e pescar um jogador que você consegue preparar para talvez uma temporada seguinte te dar resultado. E porque não, como eu falei, a gente não tem mais espaço para gestão sem responsabilidade, de presidente que quer jogar pra galera toda hora, de presidente que quer fazer gracinha, que quer, como se diz, fazer o que for com o dinheiro do clube e tal, porque o Cruzeiro passou por muita coisa para chegar onde chegou, de ganhar 2 títulos brasileiros. A base se destacou agora pelo trabalho bacana demais que o Bruno fez, está na vice-presidência porque tem competência. Thiago, né, é um exemplo disso realmente, de ter humildade, de buscar às vezes no mercado que às vezes você não, às vezes muita gente não quer enxergar. Thiago estava no Red Bull Brasil, no Campeonato Paulista, estava fazendo um trabalho muito bacana lá. Então tem que ter sim esses caras que querem trabalhar, que lógico, estão ali para defender o clube, ok, mas tem profissionalismo, tem comprometimento, sabe que ali não pode brincar. Como você falou do caso do Grêmio, às vezes tem que dar tiro no escuro mesmo. Se acertar, beleza. Se não acertou, bola pra frente, vamos tentar corrigir o erro. Agora, sobre essa questão do time B, por enquanto, acho que equipes do Brasil isso não é viável fazer. O que o Atlético Paranaense fazia de sub-23 era uma questão muito, era até legal, tal, colocar um time sub-23 para jogar o Paranaense. Só que esse ano deu o que deu, né? Foi disputar quadrangular para não cair. Então tem que ter esse cuidado também. Então, por enquanto, não tem como você fazer isso. Uma coisa como o Sidney até falou com a gente, mas no vôlei tem o Sada Cruzeiro B e foi campeão. Isso porque se preparou. Isso porque
tem toda uma gestão ali de logística. Os meninos que se destacam do B, certamente Marcelo Mendes sobe pro time principal, porque sabe que precisa na Superliga. Então tem toda essa questão de logística. Então no futebol eu acho complicado. Aqui por mais que tenha essa questão de espanholização, todo mundo gosta de falar, igual lá na Espanha, Real e Barça, que tem essa diferença de grana aqui. Por exemplo, o Cruzeiro e o Atlético recebem, o Flamengo e o Corinthians recebem. Então, mesmo eles eu acho complicado fazer. Então a gente tem que mudar muita coisa. Não são só 12 anos de diferença no futebol brasileiro com os outros. A gente tem que parar, pensar em fazer muita coisa para chegar nessas questões de time B, pensar outras questões assim. Vou abrir um espaço agora para você se despedir. Você tem um abraço para mandar, Matheus? Não, por hoje não. Hoje foi corrido, mas abraço para todo mundo, pessoal daqui de Divinópolis também, da minha cidade, Divinópolis, minha cidade, que inclusive é uma das cidades que o Cruzeiro tá fazendo ação nas rodoviárias. Não fui lá conferir ainda, mas quando eu voltar em Divinópolis vou conferir isso, porque é bacana, né? Divinópolis é um dos berços do Centro-Oeste que tem mais cruzeirense, então infelizmente o estádio do jeitão mineiro aqui com o Guarani, senão a gente não vai ter o Cruzeiro aqui, vamos ter dois de Belo Horizonte, mas aqui tem sempre muito cruzeirense, na cidade tem sempre muito cruzeirense. Abraço para todos os cruzeirenses aqui, que não são todos. Bom, Matheus, muito obrigado. A grande Divinópolis, lá perto tem o grande café do motorista. O pão com linguiça gostoso, viu? Acho que não existe igual. Não existe. Bom, o programa já são 22h21, né? 22h22 agora. Olha só. Já passamos um pouquinho do tempo, mas o programa não acabou. Nós temos alguns recados finais muito importantes. O primeiro deles é sobre o nosso oferecimento. loja.guerreirodosgramados.com.br. No início do programa eu falei que nós temos diversos produtos e nós temos algumas camisas em desconto, algumas com 30% de desconto, baratinho, camisa do tricampeonato, do tetracampeonato. Se você ama o Cruzeiro e acompanha o Guerreiro dos Gramados, não deixe de ter a sua camisa, porque essa camisa é show. Também estamos avisando a todos os ouvintes, vai ter a retrospectiva no programa da semana que vem, não perca. Agora, né, a gente sempre abre o espaço, finalzinho aqui do Guerreiros em Debate, para os especializados do clube. Sada Cruzeiro ganhou, né? É lógico que Sada Cruzeiro ganhou. Sada Cruzeiro ganhou na quinta passada do Brasil Quirim por 3-7-1, parciais de 25-16, 25-19, 21-25, 25-19. No entanto, aí jogo equilibrado, né? Nós perdemos, o Sada Cruzeiro perdeu por 3-7, parciais de 22-25, 25-19, 25-23. Aí percebe-se que nós passamos na frente do SESI, mas perdemos 15-25 e 15-12. Bom, Sada Cruzeiro está empatado com o Fulvik na liderança, mas está em segundo, graças aos critérios de desempate. Não importa, nós estamos lá na liderança junto com outros, viu? Uma vitória a menos por 3-7-0. No próximo sábado, dia 19, o Sada Cruzeiro recebe o próprio Fulvik Taubaté às 19h30 no ginásio de Contagem. Galera, quero aquele ginásio lotado. Eu sei que o ginásio não é grande, cabe umas 2.000 pessoas, mas lotado, barulho. Nós temos que apoiar o Sada Cruzeiro, porque aí sim, não é só liderança em critério, não, é liderança absoluta, liderança isolada, viu? Em seguida, no dia 21 de dezembro, os cruzeirenses enfrentam o Juiz de Fora, às 21h45, também no Riachão, que é o ginásio de Contagem. Quem for de Contagem, região, apareça e apoie. Não esqueça, hein?
Não esqueça, nós somos os atuais campeões mundiais, não pode deixar de apoiar. Jogo de sábado é o jogo que vale a liderança. E jogo de segunda-feira é o confronto estadual. A gente vai te perdoar se você não for ao jogo, por estar apoiando o melhor time do mundo no Riachão. Mas, enfim. Antes de me despedir, em nome de toda a produção e direção do Guerreiro dos Gramados, desejamos felicidades e muitos anos de vida para o Palhinha. Grande Palhinha! Nasceu dia 14 de dezembro de 1967. Eu não vou fazer as contas de quantos anos Palhinha tem. Mas fica as nossas felicidades ao Palhinha de Carangola, interior de Minas Gerais. Jogou no Cruzeiro entre 1996 e 1997, ganhando a nossa segunda Copa Libertadores da América em 1997 contra o Sporting Cristal no Mineirão. Obrigado por tudo, Palhinha, e muitos anos de vida para você, viu? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que tem participado de muitas ações, tem participado dos programas, e tem também você que demonstrou seu apoio e sua solidariedade para as vítimas de Mariana, né? Muito obrigado. Você tem um espaço aberto no nosso programa. Sempre que quiser, viu? Nós vamos te receber. E não só no programa, como no coração da torcida do Cruzeiro. Obrigado aos ouvintes que acompanharam e participaram. Uma boa noite, Guerreiro dos Gramados. Nossa torcida, nossa força. Um abraço e até mais. Guerreiros em Debate.